Boa noite. Obrigado pela presença em pleno domingo. E bora lá falar de sistema nervoso. E a grande pergunta é, né? Seu sistema nervoso, ele aguenta a vida que você deseja? A vida que você está pedindo? E essa foi a pergunta que virou muitas chaves aqui. E que quanto mais eu fui avançando, foi desse lugar de ir sustentando cada degrau. Porque a cada passo que a gente vai dando, o sistema nervoso abala. Porque é isso que pega essa chave, assim, de verdade. Porque aonde a gente tá é a zona de conforto, né? Que nem eu tava aqui finalizando os detalhes da aula, os ajustes, e eu comecei a sentir frio na minha mão. Ela ficou, tá bem frio, esfriou bastante aqui. E em outros tempos, eu ficaria nesse desconforto. E aí eu peguei esse, cara, vou fazer um chá. E aí, um chá quentinho, conforto, isso regula o sistema nervoso. Porque tinha um desconforto aqui, né? Então, em vez de ficar lidando com aquele desconforto de um lugar de bater de frente, você acolhe esse desconforto com conforto, né? Então, parece que é só um detalhe, mas é sobre isso. E esse aguenta, por exemplo, essa palavra aguenta, eu fui olhando para ela de um outro lugar na minha vida. Porque, assim, aguentar é diferente de sustentar. Porque aguentar é aquela coisa assim, tipo, observa, né? Você tem espaço interno, né? Dentro da SE, da somática, a gente fala muito de continente, né? De espaço interno para lidar com as coisas da vida. Então, observa aí dentro de você, né? Quando eu falo esse aguenta e percebe a diferença de como seria sustentar. E talvez a palavra para você tenha outro significado e tá tudo bem. Aguentar vem de um lugar de tipo, tá pesado talvez, mas como é para você, né? Então, hoje eu quis trazer essa aula, ela muda muito a nossa percepção, né? Então, observem isso na vida de vocês e agora, enquanto eu vou trazendo para vocês, vai observando o corpo de vocês, né? Porque a vida que você diz querer combina com o que você está vivendo aí, com a forma que você vive hoje. Como que o seu corpo fica? É sobre isso, né? Então, assim, como que esse corpo fica, né? Numa relação, se ela está presa nesse condicionamento. Então, assim, porque a gente, na minha frente, tem o meu quadro dos sonhos atrás da tela. E talvez tenha sido o primeiro semestre que eu fiquei em contato direto com ele, o tempo inteiro. Ele está aqui, presente, e eu vejo ele todo dia. Muitas coisas aqui já se realizaram. E eu fui entendendo porque, assim, algumas palavras aqui, por exemplo, me davam um desconforto, né? Então, eu digo que eu quero, tem uma bolsa da Louis Vuitton ali, por exemplo, eu digo que eu quero. Tem uma Porsche, eu fui descobrindo que eu não quero uma Porsche. Eu quero um determinado carro que eu já sei qual é e não é uma Porsche. E aí, será que ficar olhando para a Porsche vai gerar o quê em mim? E aí o meu sistema não vai querer criar segurança para esse lugar. Então, a vida que você diz querer combina com o que você está vivendo hoje. Porque você pede mais dinheiro, você pede mais cliente, mais amor, mais visibilidade, um relacionamento saudável, um negócio maior, mais liberdade. O que que acontece no teu sistema nervoso quando você pede tudo isso, né? Porque querer é uma coisa. Agora, sustentar essas experiências, essas responsabilidades, essas incertezas, as escolhas acompanham aquilo que você quer? Será? Porque é essa construção no dia a dia que muda o jogo.
Porque, vamos usar o exemplo, eu quero fazer uma prova de triatlo, que é natação, corrida e natação. É, natação, corrida e pedalar. Mas eu não sei quanto que corre, não sei quanto nada, quanto pedala. E aí, você vai fazer essa prova? Né? Então, assim, é a mesma coisa assim. Então, eu sei que para fazer uma triatleta, eu vou ter que, eu tenho que treinar natação. Então, se a prova é de 1.000 metros, então eu tenho que me preparar para nadar 1.000 metros. Então, se eu quero ter 10 clientes na minha agenda, eu tenho que me preparar para ter 10 clientes na agenda. Por isso que eu falo, você sustenta aquilo que você diz querer? A gente tem que ser muito sincero com a gente. Então, e o quanto você consegue permanecer presente quando essa vida chega? Porque o que eu mais vejo, e eu tenho visto alguns mentores que alavancaram, comigo já aconteceu, de subir e depois despenca. Porque você não sustenta, é diferente. O corpo, ele estava acostumado naquele padrão, ele vai te puxar de volta, são os elásticos. Então, assim, como que chega isso aí? Né? O sistema nervoso, ele está pedindo o quê? Né? Pensa comigo. Será que existe uma capacidade fixa de sucesso, dinheiro, de amor? Porque, de alguma forma, isso está baseado em quê? Existe um repertório interno que eu falo, assim, tipo, isso com muita segurança, assim, o que que internamente eu sustento de expansão? Quais são as... Esse repertório, ele está muito, assim, é como se fosse a nossa biblioteca interna. Então, assim, o que que é automático aí? A tendência é que é um GPS, né? Que nem se você vai no shopping X, o teu caminho é tal. Mas se você não tem o conhecimento daquele caminho, você não tem repertório. Então se você não botar o GPS, como é que você chega lá? Né? Então ele vai buscar as velhas estratégias. Então talvez você vá fazer o caminho do shopping que você conhecia. Então assim, é criar esse repertório, né, que vai mudar o jogo. Desde que eu entendi que a vida é um jogo, cara, eu tenho usado isso muito como estratégia. Eu quero passar de fase, né? Meu filho adora videogame, então eu adoro videogame. E eu fui entendendo assim, eu quero passar de fase. Só que a próxima fase, ela vai depender de novas habilidades. E isso é quando eu quero mais dinheiro, né? Eu vou ter que cobrar, eu vou ter que negociar, eu vou ter que organizar, eu vou ter que receber, eu vou ter que dar limites, eu vou ter que dizer não. Eu vou ter que lidar com esse risco de incerteza. E aí, como é que chega aí? Né? A gente vai experienciar, tá? A ideia é trazer uma teoria e depois a gente já vai para a prática para sentir no corpo o que que acontece. E aí a mesma coisa é no jogo da vida. Eu digo que eu quero ser mais visível, eu quero ter sucesso, né? Eu quero a visibilidade, mas você está disposto, eu tenho entendido muito isso, assim. A visibilidade, ela vem junto com ser julgado, receber crítica, sustentar elogio, ocupar espaço, né? Então, eu quero um relacionamento saudável. O que que você está pedindo? Quero comunicação, limite, tolerar as diferenças, parar de agradar para não me perder, uma comunicação, né? Intimidade. E você sabe, existe esse repertório interno aí, né? Tá baseado em quê? Aonde? E quando a gente quer sucesso no trabalho, com dinheiro, sucesso, enfim, vai requerer, o que que vai, né? O que que vai pedir aí? O que que vai ser necessário? Liderança, tomar decisões, delegar responsabilidade, exposição, organização. Tá, tá fazendo sentido? Como que chega aí, galera? Porque assim, ó, a gente diz que quer o prêmio, né? O resultado final. O prêmio é o final. E ainda não desenvolveu o repertório necessário para jogar essa fase do jogo. Então, isso não é uma sentença. A ideia é construir esse repertório.
E aí, como que eu vou construir isso? Primeiro eu tenho que saber da onde eu estou jogando, né? Porque o corpo, o sistema nervoso, ele não tá contra a gente, ele não tá contra você. Então, assim, é, desde que eu comecei a estudar trauma, uma das grandes falas é entender que, na realidade, não existe, a gente não fala que é autossabotagem, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa diz, ah, eu me saboto, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não faço. Quando eu começo a dar certo, eu travo. Eu quero crescer, mas eu procrastino. Né? Então, assim, talvez a grande pergunta não é o que há de errado comigo, mas o que acontece dentro de mim quando eu me aproximo daquilo que eu quero. Porque diante de uma situação percebida como ameaçadora, nova, o que que o organismo faz? Ele busca respostas automáticas, ele vai buscar o teu repertório, a tua biblioteca interna, as referências que ele já tem lá. Então, assim, esse é o ponto, né? Então, assim, o que que acontece aí dentro quando eu falo isso? O que que vocês estão observando no corpo de vocês? Porque, assim, ó, aqui tem ouro, né? A gente percebe o mundo através disso. Então, quando chega uma mudança, quando eu quero mais clientes, quando eu fiz um novo curso e vou botar em prática aquilo que eu aprendi, aonde você está no sistema nervoso? Na luta, na fuga, no congelamento ou no apaziguamento, no agradar? Então, assim, é, na luta, a gente vai perceber o que que vai aparecer quando você começar a ter mais clientes, quando você tiver que lidar com realmente mais sucesso. Ah, o cliente não te responde, sei lá, você fica irritada. Você vai ter que ter mais controle, você vai ter rigidez, necessidade de resolver tudo. Então, isso tudo aqui, ó, você começa a entrar na luta. Ou você está num congelamento, começa, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo começar. Aí eu vou para procrastinação, fico naquele quadro em branco, na paralisia. Ou eu vou para fuga, agitação, excesso de tarefas, não consigo parar, não tem foco, começa mil coisas e não termina nada. E esse aqui eu sou especialista, agradar. Não, tá tudo bem, pode deixar, não precisa me pagar agora, eu faço, eu resolvo, não quero incomodar. Só que aí o que que eu vou sentir depois disso? Irritação, raiva, não respeitam minha agenda, meu limite, etc. Né? Então, assim, o nosso comportamento, ele aqui, o que você chama de autossabotagem, muitas das vezes, é- esse comportamento está ali cumprindo uma função de proteção. Quando a gente entende isso, muda o joguinho. Então, não basta a gente brigar com esse comportamento. A gente precisa entender em que estado interno eu estou funcionando. Que estado é esse que está produzindo esse comportamento? É uma equação. Então, assim, quando eu tenho sucesso, eu começo a aparecer, porque a gente quer o gostosinho lá do final do sucesso. E o perrengue do dia a dia, o trabalho, como é que é? Então, assim, a grande sacada é a gente não brigar com esse comportamento, mas se perceber. Porque nem sempre o familiar é o melhor. O familiar era o que estava ali, é o piloto automático. Né? O cérebro, ele é totalmente preditivo, ele vai buscar as experiências anteriores da biblioteca e antecipar para a gente orientar as respostas. Então, ele vai buscar no GPS, deixa eu ver aqui na biblioteca o que que a Maia faz quando tem muito cliente. Ah, a Maia entra em estado de fuga, não responde os clientes, fica irritada, sei lá, entende? Então, assim, por isso que as experiências novas, elas vão carregar uma dose de incerteza, né? Então, o que que é interessante perceber? Nem sempre porque é familiar significa seguro. Uma fala que eu falo muito para mim, Maia, é só novo. É novo. Você não conhece, é novo. E não é porque é novo que é perigoso. A gente precisa desconstruir isso dentro da gente.
né? E aí começa o treinamento. Ensinar o corpo através de experiências reais, né? Que nem isso que eu comecei a fazer, essas aulas que eu dou no domingo, o que que eu estou ensinando para o meu corpo? Muita gente acha que é de graça, mas eu estou ensinando o meu corpo a me expor. E aí eu saio desse de graça. É um prêmio aqui interno. Hoje eu tive uma experiência que eu vi assim, cara, meu filho tá curado. Se eu não curei, o meu filho tá. Ele tinha uma exposição de desenhos que ele fez e ele foi entrevistado. É natural. Agora, mãe, você tem que ir aqui, vir aqui, ser entrevistada também. Eu fui, principalmente porque ele estava, então me trazia segurança, né? E assim, e fluiu. O microfone parou de ser totalmente um monstro, um leão, mas o microfone era um leão para mim. Então, quando eu vou no estúdio gravar, a sensibilidade do microfone, eu tô tendo que aprender a lidar com isso. Era novo. Cada vez que eu me coloco ali, hum, essa experiência eu já conheço. Meu cérebro tem um repertório que ele está sendo criado de que aquilo ali é natural. É novo, mas é seguro. Não é perigoso. Então, percebe o poder de dizer para o seu corpo que é novo. É só novo, né? Então, a partir disso, a gente pode continuar vivendo a experiência na presença. Presença, sem fugir, sem entrar em estado de luto ou fuga, sem entrar no apaziguamento, sem entrar no congelamento. Olha o presente aí. Porque você começa a se perceber em todas as relações. Então, às vezes, isso aqui significa apenas que eu posso estar acostumada. Então, assim, acostumada a receber pouco, trabalhar demais, agradar, não colocar limites. Então, com o que que você está acostumado aí? Viver na urgência. Eu vivi atolada de coisa. E coisas que não eram para mim, né? Era muito fácil eu me distrair para ajudar alguém e largar. Então, assim, comecem a pegar os ganchos de vocês. Porque quando você pega isso, você começa a real descoberta de si. Porque como é que o teu sistema nervoso funcionou até hoje? Então, assim, até botei esse cérebrozinho aí, ó, é treinamento, né? Então, assim, quando algo diferente vem, você pode sentir esse desconforto? Como que é a sua relação com o desconforto? E o desconforto vai vir. Só que você vai experienciar isso de um lugar de segurança, porque tá distorcido, ó, você tá aqui, ó, nesse lugar, não coloca limite, né? Então, quando você coloca de limite, você tá disposta a ouvir o desconforto do outro, porque o desconforto vai bater em você. E aí, se você não tem espaço interno, tá achatado, você não consegue expandir. Você fica achatado e na sequência você ainda vai agradar mais um pouquinho. E aí, bateu? Como foi? Gostaram de como que chega aí? Eu fico curiosa. Que nem eu podia ficar sentindo frio aqui. E aí o chá quentinho traz conforto, né? Então, vamos jogar esse jogo, vamos fazer uma prática. É curtinha, só para sentir um pouquinho. Pode ser? Deixa eu pegar botar uma música. E antes de eu botar a música, a gente vai ouvir uma bem gostosinha. Silencie o mundo lá fora por um instante. Desligue as preocupações, as pressas e os ruídos. Existe um lugar dentro de Fiquem você tranquilas com onde a o barulho não câmera. chega. Eu vou te É o convidar para lugar do fechar um pouquinho os encontro onde o olhos. sagrado te espera.
e sentir essa Deixe o música. silêncio te envolver como um manto de luz. Respira Sinta o profundo. cuidado de Deus em cada pausa da sua respiração. Agora, você está em segurança. Você está em paz. No silêncio que abraça, eu encontro meu lar. E vai sentindo o seu As corpo. ondas do mundo param de agitar. Não preciso de frases, nem de muito dizer, pois Deus me conhece no meu simples ser. É na calma da alma que a cura se faz. No silêncio profundo encontro a minha paz. Minha mente descansa, o coração se aquieta. A luz da presença é a minha meta. Entrego o controle e confio no fluxo. Viver em tua graça é o meu maior luxo. O silêncio abençoa, o silêncio conduz ao centro do peito, onde habita a luz. Sentir-se em paz é saber descansar nos braços daquele que sabe cuidar. Respira profundo. E sentindo essa respiração, sente o teu corpo por um instante. Nada para fazer. Apenas sentir esse momento de agora. Vai respirando e sentindo o seu corpo. E vai sentindo no seu corpo os seus apoios. Percebe onde você está, se é sua cadeira, seu sofá, o que é que tem de apoio aí agora. Porque quando a gente leva a nossa atenção para os apoios, a gente passa a trazer uma informação para o nosso sistema nervoso de que ele está sendo sustentado, de que está seguro. Vai respirando naturalmente. Não precisa fabricar uma calma. Não precisa fabricar um estado de paz. Apenas perceba como é estar no corpo agora. Talvez você perceba tranquilidade, talvez tensão, talvez peso, talvez calor, vazio. Talvez o alerta, o congelamento, tudo que eu trouxe aqui. E sem se perder, é seguro sustentar a vida que eu desejo. Observa isso no seu corpo. Eu posso ir aos poucos. E percebe como essa vida que você deseja está aí agora. Como que essa vida dos seus sonhos, os seus desejos estão aí. E a partir de agora, observa onde tem aperto, pressão, uma energia, uma inquietação. Ou aquele não sei o que, mas tem alguma coisa aqui. E vai experimentando ficar ao lado dessa sensação. E talvez a gente possa observar se é um desconforto, se é novo, o que é. Como é perceber que existe algo em mim que sente isso. Se isso fosse uma palavra, uma imagem, que sensação é essa? É medo?
é demais, preciso dar conta. Se o sucesso tivesse aí na sua vida, mais sucesso, vai botando mais sucesso. O relacionamento dos seus sonhos, o trabalho dos seus sonhos, as relações, o dinheiro. E quando vai chegando o sucesso, quando vai chegando o amor, quando vai chegando o dinheiro, vai observando o seu corpo quando esses convidados chegam. E como é observar e sentir essa sensação e também sentir os teus apoios. Porque o segredo para um sistema nervoso entrar num estado de relaxamento não é evitar o desconforto, é sentir o desconforto de um lugar que eu também possa sentir algum apoio, algum recurso, alguma sensação de segurança. Porque a gente não quer forçar o corpo a aguentar mais. A gente está experimentando a possibilidade de entrar em contato com o desconforto e voltar para o conforto, para a segurança. Aqui eu posso sentir e eu também posso perceber o ambiente onde eu estou agora. Eu posso me ativar, sentir a ativação e eu posso encontrar de novo o apoio. E quando você sente e percebe esse ir e vir, esse vai e volta, sem obrigação de nada, observa o que acontece no seu corpo, o espaço, e se existe espaço suficiente dentro de mim para essa experiência do agora. E quando eu vejo a vida como um jogo, que prêmio eu quero ganhar? A vida que você está pedindo. Pense apenas uma coisa que você deseja viver: mais prosperidade, mais cliente, um relacionamento saudável, liberdade, uma nova fase profissional. O que você quer? Lembra que não precisa visualizar tudo. E se você nesse momento puder movimentar os seus olhos para manter eles fechados, e movimenta os olhos como se eles fossem olhar para cima. Faz alguns movimentos levando eles para cima, como se você fosse olhar para sua testa. Puxa uma respiração profunda e vai imaginando a cena da sua vida, como se você pudesse ver com profundidade, numa 3D. E nesse instante, vai entrando nessa cena, tocando essa cena, sente com presença no seu corpo o que acontece no seu corpo, como
como se você tocasse os objetos, a cadeira, a chave, a maçaneta da porta. E vai percebendo o que acontece no seu corpo quando você se aproxima dessa possibilidade. E não precisa tentar sentir gratidão, nem ficar feliz. Não tenta elevar sua frequência, apenas observe o que acontece. O seu corpo, ele expande ou ele contrai? Você sente calor ou medo? Excitação ou vontade de fugir? Isso é demais? Ou você sente prazer? Isso é apenas uma informação. Vai observando no seu corpo. Sente o seu corpo. Respira profundo. E agora, como se você pudesse diminuir a intensidade dessa imagem, porque a gente não precisa sustentar 100%. Experimenta 5%. Enquanto você vê a cena, aí sente os seus pés, percebe o seu peito, o desejo, e aí sente os seus apoios. Observa esse futuro imaginado e observa o seu corpo aqui agora. E fala para você: eu posso ir aos poucos. Eu posso experimentar, receber e continuar comigo presente. E quando você também observa se tem algum desconforto, observa o desconforto sem se perder nele. E volta para a sua presença, para o aqui e agora. E vai sentindo no seu corpo como seria experimentar um pouquinho dessa versão agora. E aí vai experimentando crescer a sua coluna, abrir o seu peito. Percebe a expansão da sua respiração. Apenas permitindo. Fique na experiência. Observando a sua presença, a sua confiança. O que eu sinto como um pequeno sinal dessa vida, dos meus desejos no meu corpo. E quando eu experimento 1% agora, permaneça na sensação, sem aumentar, sem segurar, apenas reconhecendo. E quando você sente isso no seu corpo, degusta dessa sensação, desfruta dela e vai deixando, permitindo que isso se espalhe. É real, você está sentindo. E a partir dessa sensação que você está experienciando aí agora, fica só com ela. Sente isso no seu corpo. Qual é a sensação? Com os olhos fechados, sinto o ar entrando. E saindo esse movimento simples Percebe que a você sua faz sem notar. respiração.
sem É a primeira controle. prova de que Deus te ama. Ele soprou a vida em você mais uma vez. Antes de qualquer preocupação, antes de qualquer plano, apenas sinta. Você está vivo. Sente a Você é um vida. milagre que acaba de acordar. Vamos agradecer por esse sopro sagrado. Respira. Sente a vida, sente o pulsar do seu coração. Toma posse de O ar cada entra sensação. suave, trazendo um novo, um presente divino, o sopro do povo, meus pulmões se expandem, Enquanto a luz você se faz observa a sua presente. respiração, vai soltando Deus seus me deu a vida braços, de forma vai tão soltando. generosa e clemente. Deixa o Abro teu o corpo se coração antes de abrir o olhar, movimentar. grato pela chance de novo respirar. Cada inspiração é um eu te amo do Criador. E se Cada você quiser inspiração é espreguiçar o entrega do meu corpo, louvor. O milagre habita no ritmo do meu peito. Viver este dia é o meu maior direito. É o milagre do primeiro sopro, a vida a pulsar. A gratidão que transborda no meu despertar. Estou vivo, estou aqui, cercado de luz. É o fôlego sagrado que hoje me conduz. e quando você sente o sopro, quando você sente a vida, vai aos pouquinhos abrindo seus olhos no seu tempo, sem pressa. E quando você abrir os olhos, olhe um pouco ao redor e percebe a sensação do seu corpo. Percebe o poder desses minutinhos que a gente fez. E é isso. Para que a cada passo o seu sistema nervoso possa entender que é seguro, é só novo. Esse é o grande poder da gente entender que é só novo. E hoje eu vou fazer também uma novidade aqui, um exercício para mim, que é importante, porque esse é um desafio. Então, se vocês puderem ficar esse minutinho, que é vender um jogo da vida, a versão dinheiro, né? Então, assim, tudo que a gente vai podendo desafiar o nosso sistema nervoso, sentir o desconforto de fazer a venda, por exemplo, né? É esse lugar de se perceber, né? Então, eu agradeço que vocês ficaram até o final, né? Esse é um desafio que eu vou fazer. Eu entendi o quanto o nosso sistema nervoso está totalmente relacionado com o nosso sucesso, com esse sustentar a vida que eu quero, né? Então, sair da zona de conforto é um processo. E ele exige a gente passar as etapas, passar os níveis do jogo, né? Então, quem sentir, fica o convite. São 8 dias comigo, né? Eu vou fazendo no grupo de WhatsApp. Cada dia eu dou um exercício, vão ter os áudios que eu tenho gravado em estúdio, muito bom. Então é isso. Obrigado por me ouvirem, né? Que é sobre isso. Obrigado, gente. A música eu mando lá para vocês é daquele é IA, né? E é ótima, eu adoro. Eles têm umas letras maravilhosas. E obrigado pela presença de vocês, né? É seguro. Lembrem disso, assim, o poder dessa fala. É só novo, que nem é só novo, né? A gente poder oferecer o nosso serviço, oferecer um valor por aquilo que a gente entrega. Então é sobre isso, tá? Então, talvez assim eu também ensine vocês, né, as etapas, né? É um processo. Né? A primeira vez que eu dei uma aula aqui ao vivo foi difícil, foi desafiador, teve vários desconfortos. Mas cada vez que a gente pratica, cada vez que a gente cria repertório, vender é seguro, é sobre isso, né? Então, se eu estivesse vendendo para os outros, era fácil, porque esse é um ponto importante. Observem, quando a gente
vive muito tempo, eu fui muito tempo, eu sou naquele modo apaziguamento. Agradar os outros é o primeiro movimento. Mas quando se fosse para vender para alguém, nossa, facinho. Agora, vende para Maia, né? Porque é perigoso. Então, assim, observem o sistema nervoso de vocês, aonde ele funciona, né? O que eu posso receber é um não. E aí, né? Então, assim, se observem, para o outro é mais fácil. Então, assim, para o outro é mais fácil sair daqui às 5 da manhã e ir lá para andar 20 quilômetros, mas para você ir treinar, você vai. Então, assim, começa a perceber o que é mais fácil, o que você já é craque, né? Para que a gente possa criar sustentação, músculo, para dar conta do desconforto quando é para você, tá bom? Fica a dica. Obrigada, tá, gente? Uma boa noite, descansem, durmam bem. É isso. Gratidão. Tchau, tchau. Valeu. Sucesso.